Eu te busco, te buscando, procuro a vez, silenciando está. Te buscando, na hora espera, vou te ver perto de mim. Ser teu eu quero mais. Pode ir, eu sigo.
Minha alma anseia por ti, minha alma
Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vocês que conseguiram chegar aqui nessa noite gelada, glórias a Deus. O pessoal lá em São Paulo, lá com 19, 20 graus, estão apavorados. Imagine se eles chegarem, se a minha irmã chegar aqui por esses dias aqui, ela vai chegar ali e vai fazer minha volta, irmão. Meus queridos, vamos abrir a Bíblia, né? Para os pais que eu não dei feliz dia dos pais, Cristo, Deus abençoe. Terceiro João, terceira epístola de João. Antes de Judas, né? Depois de segundo João. Amém? Que bom estar aqui. Jesus não voltou, né, Deus? Por isso nós estamos por aqui ainda. Se Jesus voltar, ele não quer ficar por aqui, ele quer estar lá com ele, para celebrar, né? Aquilo que ele conquistou na cruz. Há um texto na Bíblia, antes de nós lermos aqui, que a Bíblia fala toda a família que está na terra e está no céu. Qual é a família que está no céu? Boa pergunta, né? Epístola de 3 João, versículo 2. Todos acharam? Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade e como tu andas na verdade. Que coisa linda! Não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Interessante, se nós formos inverter aqui o texto, não querendo mudar a palavra, mas no versículo 2, faço votos que a tua alma e teu espírito seja próspero, assim como você tem a saúde no corpo. Então, a prosperidade espiritual, o crescimento espiritual, ele muitas vezes não está em comunhão com aquilo que o nosso corpo está passando. Muitas vezes o corpo está abatido por isso ou por aquilo, né? Mas a nossa alma precisa estar bem. Então ele está falando aqui que a prosperidade e saúde, prosperidade falando daquilo que se tem, daquilo que se espera ter, daquilo que se pode adquirir com o trabalho, com o suor do rosto nesta terra. Assim como é próspera a tua alma. Então, se a nossa alma prospera, como prospera esse que João está se dirigindo, nós teremos certeza de algo alcançado, porque o corpo ele tem uma certa validade aqui, não é verdade? Então, há um momento eu estava lendo ainda hoje de manhã, quando Deus ficou meio entristecido por ter feito o homem na terra, e a Bíblia diz que o coração do homem foi se corrompendo, e Deus então falou, não, então eles não vão mais viver esses 600 anos, esses 900 anos, vão passar a viver 120 anos. Deus diminuiu o tempo de vida do homem. Lá na frente a gente vê o salmista falando que a vida do homem aqui na terra será de 70 e um pouco mais, e o que passa disso é enfado e canseiro. Então, conforme as coisas vão acontecendo e o homem vai
progredindo em uma certa área e na sociedade que a gente vive, a gente vê que Deus está sempre intervindo e determinando, porque Deus não explica e não pede para fazer. Amém? Se Deus faz, Ele é Deus. Se Deus não faz, Ele é Deus. Se Ele responde a minha oração, Ele é Deus. Se Ele não responde, Ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus porque eu não tive uma resposta de oração respondida com um sim da parte dele. Ele é Deus, apesar de todas as outras coisas que cercam a minha vida, que norteiam o meu caminho. Deus é Deus, Deus é Deus. Repita comigo: Deus é Deus. E Ele não deve explicação para mim daquilo que Ele fez, daquilo que Ele deixou acontecer, daquilo que Ele não fez, daquilo que Ele me atendeu e daquilo que Ele não me atendeu. Ele não vai me explicar. Se Ele explicou para ti, amém. Quem sabe tu orou mais. Mas para mim muitas coisas Deus não explica e as coisas acontecem e nós precisamos entender que Ele é Deus. Amém? Colossenses. Vamos fazer a leitura. Nós somos muito observadores, nós observamos uns aos outros, né? No convívio, ou mesmo de longe, nós observamos aquilo que se faz, aquilo que não se faz, aquilo que se fala, aquilo que não se fala, aquilo que a gente pensa que a pessoa deveria fazer, daqui a pouco a pessoa não fez, como eu pensei que ela devia fazer, a gente já está sempre observando e a gente, né, como foi falado, acho que foi na quinta-feira lá no Vila Flores, quem tem língua fala, né? Então a gente é muito crítico em observar uns aos outros, né? Em ver as atitudes de comportamento da vida das pessoas. E nós vivemos de expectativas, né? E quando nós somos frustrados na nossa expectativa, a gente vai mudando muitas vezes a nossa noção e a nossa conclusão do que é o que Deus quer para nós. No livro de Colossenses, capítulo 1, ali nós vimos João falando, né, acerca de Gaio, uma carta endereçada. E aqui Paulo está falando para a igreja que está em Colossos. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Poderíamos muito bem pegar esta palavra Colossos aqui e colocar aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Nova Prata, em Nova Bassana, em Vila Flores, que se encontram na igreja. Os irmãos que são fiéis, que conhecem que é uma família espiritual. E ele então está trazendo uma saudação de graça e de paz. Amém? Não uma saudação diferente, mas de paz e de graça a nós, como igreja. Aí ele continua dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele está dizendo que quando ele orava pela igreja e pelos irmãos fiéis em Cristo Jesus, aqueles com os quais ele saudou com a paz e com a graça do Senhor, ele está dizendo, quando ele orava e quando aquele outro, Timóteo e os outros, né, que faziam parte ali da obra missionária, estavam ali, quando eles oravam por aquele pessoal, eles oravam dando graças a Deus pela vida de cada um. Amém, queridos? E então o texto está dizendo: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Não é para com somente para com os que compartilham o mesmo sangue que eu. Amém?
porque compartilha o mesmo sangue que eu vou. Não, ele está falando aqui com todos os santos. Porque aqueles que compartilham do mesmo sangue que nós, talvez não estejam vivendo ou buscando a santidade que aqueles que estão sendo fiéis a Deus estão buscando. Então ele está dizendo, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, na igreja, desde o dia em que ouvistes. A fé vem pelo ouvir, mas as coisas começam a acontecer e mudar quando nós entendemos. Amém? Então ele está dizendo aqui, desde o dia em que ouviste e entendestes. Porque nós precisamos ter todo o entendimento daquilo que o Evangelho quer explicar para nós. Senão nós permanecemos estagnados. Não há transformação, não há mudança, não há nenhum progresso naquilo que é as obras da carne, as obras da natureza caída, que existem várias listas na Bíblia que diz sobre tais coisas vos preveni, como já outrora vos disse que quem tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E então o Evangelho, ele traz para nós uma oportunidade de irmos sendo transformados à medida em que nós nos deparamos com as obras da carne, aquilo que nós temos falado nesta semana nos grupos familiares. E então Cristo, ele não é, quando Cristo veio a mim, quando Cristo veio em ti, na tua vida, ele não deixou a perna dele lá fora, ele não deixou o braço dele lá fora. Quando Cristo vem na minha vida, ele vem inteiro em mim. Por isso é que o texto diz lá no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 e 23, que o fruto do Espírito é um fruto. E nós fizemos nos 2 cultos aí no meio da semana a comparação e abrimos ali uma bergamota, né? O Lucas falou lá na semana. Abrimos uma bergamota, ela é um fruto. Você abre ela, tem o que? 10 gomos, 9 gomos, 11 gomos. Talvez tenha algumas que vêm com uns gominhos pequenininhos, mas elas são assim, ela não deixa de ser a mesma bergamota por ter vários gomos. Quando ele fala do fruto do Espírito, bondade, amor, benignidade, longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio, ele está falando do quê? Está falando de Cristo. Cristo é tudo isso. Então, eu tenho muita paciência, mas me falta mansidão. Eu tenho isso, não, isso pode ser muito bem a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. E então a Bíblia fala do fruto. O fruto do Espírito é Cristo. Deus é Ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aonde é a casa do pai? Lá no céu? Não. A casa do meu pai? Ele está falando, a casa do pai somos nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 ele diz: o Espírito habita em nós. Amém, queridos? Nós somos a igreja. Você é a igreja. Então ninguém sai por aí falando mal de si mesmo, né? Eu não valho nada mesmo. Não. Nós precisamos valorizar aquilo ao qual Deus nos inseriu, Deus nos colocou. E então Paulo aqui, ele está dizendo e falando que quando nós entendemos, quando nós ouvimos e entendemos a verdade, nós passamos a produzir as obras da fé.
Como diz em Efésios capítulo 2 e versículo 10, somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para as obras que de antemão nos preparou para que andássemos nela. Então, se eu ouço, aí Jesus falou assim, para que eles ouçam e eu possa curá-los e convertê-los. Porque muitas vezes as pessoas ouvem aquilo que o irmão falou aqui no começo. A gente ouve, fica, meu Deus, fica com a orelha grandona, mas minha orelha está queimando aqui, estão falando de mim. E quando estão falando para mim, a minha orelha não queima, ela não arde. Então nós precisamos, ouvindo a palavra da verdade e entendendo o que ela pede de nós precisamos crescer. Então minha filha estava falando para mim que a minha neta com 6 anos já lê perfeitamente, Então, perfeitamente não, já quase, então ela lê. Então ela está, quando ela tiver 10 anos, ela vai. E então nós estamos, eu não tenho 6 anos, eu tenho 67 anos. Então se eu me ouvi e entendi, então eu preciso transformar isso em prática de vida. E é isso que estava acontecendo na igreja que Paulo estava dizendo. Versículo 7: segundo foste instruídos por Epáfras, um dos quais Paulo designou para estar ali ministrando na sua ausência, como Timóteo também, em outras congregações ali. Paulo depois ficou quanto tempo encarcerado? Então ele está dizendo: nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então aqueles que estavam indo lá, estavam, quando chegaram, diziam e traziam notícias e falavam para Paulo: olha, poxa vida, aquele pessoal está uma bênção, estão entendendo, estão praticando, estão amando uns aos outros, está havendo unidade, não está havendo fofoca, ou não está um falando mal do outro, um vendo o defeito do outro, um querendo, meu Deus do céu, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ainda bem que a gente nunca fez isso, amém? Amém, queridos? A gente nunca falou nada de ninguém nunca falou mal de ninguém aqui, Que bom, continue assim, é isso que Paulo estava dizendo, Então o que eu tenho para falar de ti que eu não posso falar para ti? Então tem alguma coisa para falar para o pastor não fez aquilo, o pastor não foi lá naquele lugar, então aí tu vai falar para o Carlos, olha o Carlos, o pastor não foi lá, estão dizendo que o pastor não fala para mim, amém? O que tu tem para falar para mim que tu não possa falar para mim? O que tu tem para falar de um irmão que tu não possa chegar para ele e falar para ele? Alguém disse amém aí? A minha formiguinha não está por aqui, está muito frio. Então Paulo estava falando aqui e estava agradecendo a Deus pelo comportamento da igreja aqui, o amor no Espírito, uma família espiritual, uma família que não é segundo o mesmo sangue que corre nas veias, mas uma família espiritual, a igreja. Amém, queridos? Eu, como você, todos nós tivemos nosso pai, nossa mãe, segundo a carne, Minha mãe já habita com o Senhor há tantos anos, meu pai ainda está lá, estou com saudade dele de novo, Então hoje não consegui falar com ele, não, eu vou ter que sair de madrugada aqui e chegar lá só para dar um beijo no careca dele, tenho que ir lá, porque daqui a pouco eu não consigo mais. Então nós temos aqui os nossos queridos que Deus nos proporcionou, por um tempo, mas nós temos uma família que é eterna, e essa é a família que daqui, imagine só, hein Carlos, daqui 1 milhão de anos a gente vamos estar juntos? Será que se a gente não se suporta, eu não suporto fulano, eu não suporto a Milene falando, não suporto a Marilene, porque ela fala isso, fala aquilo, não suporto. Tudo aquilo que o Lucas está fazendo agora, os hinos ali batidos, eu me lembro quantas vezes, por favor, faça isso para mim, ninguém fazia. Agora está ficando bonito, vai ficar cada vez mais bonito. E então nós precisamos pedir essa
graça para Deus? Para praticar, que não podemos dizer não suporta fulano. O que é isso, gente? Nós temos que nos suportar. Amém? E eu agradeço a Deus porque vocês têm me suportado aqui todo esse tempo, né? Teve uma vez que ali a porta, ali onde está aquele bebedouro, falou para mim assim: eu nunca mais vou vir aqui, porque essa palavra que o senhor prega aí não entra em mim. E nunca mais veio mesmo. Dividiu a congregação lá em Bassano e até hoje estão lá, está dividido. E então, se a pessoa não suporta a palavra, ela pode não suportar uma palavra minha, né? Mas se ela for conferir na Bíblia, como os de Bereia conferiram lá em Atos 17, lembra? Tem que conferir se aquilo que está sendo ministrado é como está escrito. Se não está escrito aí, peraí, aí está fora dos padrões. E então o que Paulo está falando aqui para a igreja é o quê? Que a igreja estava crescendo espiritualmente. Aquilo que o irmão falou aqui no início, quando nós crescemos espiritualmente, nós podemos cair na graça do vizinho lá. Amém? Mas aí primeiro nós precisamos amar o irmão. Porque se a gente não conseguir amar o irmão, não conseguimos ter unidade entre os irmãos, como é que nós vamos alcançar aquele que não é irmão ainda? E então é isso que ele está falando aqui, ó. O amor no Espírito. Salmo 133, versículo 1: quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Então ele está falando, e a Bíblia diz que ele ora, no versículo 9: por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quem aqui lê o livro de Provérbios, que conseguiu ter isso como um hábito na sua vida, todo dia? Quem é que leu Provérbios hoje? Você já se deu conta quantas vezes a palavra sabedoria é dita no livro de Provérbios? Vou dar isso de tarefa de casa para vocês, mas não vale consultar o irmãozinho aquele, tá? O Google aquele. O Google é o irmão que não tem placa, né? Eu não vou dar a resposta hoje, né? Se você for consultar o irmão Google, aí não vale a pena. Aí tu não vai conhecer, tu não vai ler, tu não vai aprender. Uma das palavras mais citadas no livro de Provérbios, né? A sabedoria, que é o que nós precisamos. No versículo 7 do capítulo 1, né? Que a sabedoria, o que é a sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor ao Senhor, né? Porque tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, nós fizemos ou deixamos de fazer, fizemos certo ou fizemos errado, deixamos de fazer, estamos fazendo debaixo das vistas de Deus. Deus está vendo. Então Paulo está dizendo aqui e pedindo para que houvesse um transbordar de conhecimento. Mas como? Errais não conhecendo. O que Jesus falou, né? Sabedoria e entendimento espiritual. Não é um entendimento que a letra dá para nós, né? Porque como nós falamos durante a semana, eu posso viver na igreja em função do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer por mim. Eu posso viver na igreja todos esses anos, como eu tenho vivido 40 e tantos anos, em função de conhecer a Deus, estudar a palavra de Deus, buscar a Deus, e tenho feito isso. Eu posso viver toda a
quer? Que eu viva em função do poder de Deus, como eu falei. Como é isso aí, viver em função do poder? É para você ter um parente rico. Tem um parente rico lá que mora lá num lugar lá e tem. Então você vai na casa do teu parente rico, teu primo rico, né? E lá tu vai, tu sabe que lá tem tudo do bom e do melhor. E que daqui a pouco ele vai, quando tu ir embora da casa dele, ele vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai, né? Tu vai sair de lá, meu Deus do céu. Então quem é que não gosta de ir na casa do primo rico? Todo mundo gosta, não é verdade? E então nós não podemos pensar que Deus é assim. Ele tem poder. Quando Salomão pediu a Deus, quando Deus falou para ele, pede-me o que te queres que eu te darei, o que ele pediu? Sabedoria. Amém? Aí quando nós pedimos a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor dobre o meu salário. Não, a Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria. E aí quando ele pediu sabedoria para poder fazer, para poder discernir, para poder ter uma palavra que ajudasse aqueles que o procuraram, aí Deus falou para ele, não te faltará sabedoria, e nem o ouro, e nem a prata, porque assim Deus viu o coração dele, porque nós estamos sendo vistos por Deus. Então o texto está dizendo aqui, no versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, a plenitude de Deus que é Cristo em vós. No capítulo 3, versículo 5, me parece, Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós pegamos uma bergamota aqui, nós descascamos ela, ela vai ter os gomos, sempre vai haver um gomo, pelo menos um, dentro de cada bergamota que não tem semente. É verdade ou não é? Sempre vai ter um gominho daqueles que não tem semente, mas a maioria deles tem semente. Então nós provamos o doce e sempre tem uma semente que nós temos que separar. Nós colocamos onde? A semente. Jesus, quando ele veio a nós, tudo que Jesus tem semente para se multiplicar. Se você é manso, você vai viver com as pessoas no meio de situações que as pessoas não conseguem praticar a mansidão, mas porque você está ali, a semente, ela pode ser multiplicada na vida do outro. A ciência da paz, a paciência, tudo que Jesus trouxe para mim, ele trouxe com semente, assim como os gomos da fruta. E eu preciso, primeiro na minha vida, depois a minha mensagem. Pode ser pregar? Pregar é fácil. Viver. Amém? Viver. Nós precisamos ter uma noção que o Espírito Santo nos dá de prática de vida. Qual é o poder que nós precisamos? É o poder para praticar até o fim a palavra de Deus. Falta pouco tempo, viu, igreja? Eu estava conversando com uma pessoa hoje e falando, Jesus está voltando. Aí a pessoa disse para mim assim, mas eu acho que nós vamos morrer antes de Jesus voltar. Será? Pergunta para o teu irmão, será que Jesus não volta antes da gente morrer? Quem é que sabe? Mas nós precisamos estar preparados também. Nós precisamos estar preparados, porque ele diz que vem. E o versículo do dia, não sei se foi o de hoje ou foi o de ontem, né? Que vem sempre como mensagem no nosso telefone, no meu dizia, o vosso Senhor voltará no dia em que não cuidais. Qual é o dia que a pessoa não cuida? É quando a pessoa não vigia. Vamos seguir aqui. Versículo 11. Aí nós somos fortalecidos com todo o poder.
segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos da luz, na luz, perdão. Agora eu te pergunto, alguém pode vencer Deus? O que tu acha? Alguém pode vencer aquele que é todo poderoso? Sim ou não? Lógico que pode. Você pode vencer a Deus quando aquilo que você quer de Deus é aquilo que Deus quer dar para você. Foi o que aconteceu com Jacó, no vale de Jaboque. A ponto do anjo dizer para ele: lutaste com Deus, com os homens e prevaleceste. Na verdade, Deus se deixou vencer? Não, Deus salvou a alma de Jacó. Até então, Deus tinha feito aliança com o avô dele, Abraão, com o pai dele, Isaque, e tinha feito uma aliança com ele, Jacó. Mas a partir daquele momento, quando ele saiu do vale de Jaboque para se encontrar com o seu irmão, que vinha com 400 homens, e ele pensava que o irmão vinha para matar ele, porque ele ficou 21 anos fora da casa do pai, depois de ter combinado com a mãe e recebido da parte do pai o direito de progenitura que o seu irmão não dava valor. E ele teve que fugir porque o seu irmão foi pegar a bênção depois. E quando ele viu que o seu pai já não tinha mais bênção para dar a ele, ele quis matar Jacó, e Jacó fugiu e ficou 7 anos por Raquel lá na casa de Labão. Depois ficou mais 7 anos e ficou mais 7, ficou 21 anos ali, até que Deus veio e Deus estava com ele. Deus abençoou ele, Deus fez a vida dele prosperar, mas foi a parte da aliança que Deus fez com ele. Mas ali no vale de Jaboque, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que ao romper do dia, o anjo tocou na juntura da sua coxa, que é o nervo mais forte que o homem tem, no nosso corpo. Enquanto ele andava ereto, ele estava errado, ele era Jacó. Jacó quer dizer o suplantador. Mas quando Deus tocou, ele passou a ser uma pessoa que andava diferente, passou a ser tocado na carne, mas se tornou Israel. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó, pois não serás mais Jacó, mas Israel. Aleluia. E ali ele fez a sua aliança com Deus, e ele disse, e Deus estava nesse lugar. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele disse, e ali a minha alma foi salva. Oh, glória a Deus! Quando a alma do homem é salva, começa a acontecer tudo isso aqui na vida do ser humano. Ele não se diz, ele não se declara, porque nós podemos, eu posso fazer um banner desse aqui, ou como aquele que era bonito que mandou fazer ali, que fala do encontro. Nós podemos fazer, que eu mandei vir agora, vai vir um leão saindo e andando sobre as águas, né? Vai chegar essa semana, nós vamos colocar ali, né? Nós podemos fazer, podemos pregar, pegar um megafone e sair para a cidade, como eles falam, passam por ali, né? Dia dos Pais, você pode vir, pode fazer isso, vai comprar aquilo, fazem tantas vezes, você vai ter um desconto, não sei o quê. Nós podemos fazer e pregar para todo mundo, mas se a gente não viver lá em casa, onde a gente vai, com o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, é um evangelho sem cruz. A cruz está esmagando a carne. A carne precisa morrer. Estou crucificado por Cristo. E agora vivo, mas não eu, mas a vida que agora vivo pela fé em Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não vivo mais eu.
Se nós quisermos nos arrumar, tu pode até arrumar no espelho, na academia e comprar isso, né? Ah, não, agora eu fiz os cílios, eu fiz a unha, eu fiz a sobrancelha, eu fiz o cabelo, né? Eu fiz a pele, eu fiz massagem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pode. Né? Hoje tem creme para tudo que é jeito, creme para isso, creme para aquilo, ante isso, ante aquilo, ante aquilo. Podemos tentar, né? Mas é por um momento, é por um instante. Vã é a beleza e a formosura, mas aquele que quero que teme ao Senhor, esse será louvado. Está escrito lá em Provérbios. Então a igreja do Senhor aqui, ela estava crescendo espiritualmente. Amém? Aí ele continua dizendo no versículo 13, me permitam fazer a leitura. Eu não sei se você vai ler a Bíblia em casa, para que semana que vem tu tenha um pouquinho de crescimento espiritual. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Ele nos tirou do domínio de um imperador que nos mantinha escravos e nos trouxe na presença do Rei de todo o universo. Nos transportou. Ele tem poder para fazer isso. Foi isso que ele fez comigo. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, e debaixo dele tudo está abaixo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É esse Jesus que você serve, que nós servimos. Amém? Vamos ler aqui em Filipenses. Me permita. Filipenses capítulo 1. É o próximo. Não, o livro anterior. Atrás de Colossenses. Capítulo 1. Alguém, por favor, fique de pé e leia do versículo 3 até o versículo 11. Por favor. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de nós. Aleluia. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aleluia. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Aleluia. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terra misericórdia de Cristo Jesus. Eu também faço esta oração. Para louvar as coisas excelentes, e ser sinceros e inculpáveis na medida de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Aleluia. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que se colocar assim. Se colocar em oração, pedindo a Deus por aqueles que Ele está envolvido, pelos tantos pedidos de oração, por aqueles que nós conhecemos e por motivos de oração que nós não conhecemos, mas nós temos que orar uns pelos outros.
Ele está aqui agradecendo a Deus pela igreja. Ele está aqui se colocando diante de Deus, pedindo ao Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos falar para a pessoa de Deus, mas nós podemos falar para Deus das pessoas. Nós podemos falar para Deus das pessoas. Tem um irmão que faz horas que eu estou tentando falar com ele, não consegui, não sei onde ele está, eu ligo, não atende, não consigo. Mas eu posso falar para Deus. E eu tenho falado para Deus. Que Deus tenha misericórdia. Então nós não podemos ter os acessos. Deus está vendo tudo, Deus sabe o que cada um está escolhendo no seu dia a dia. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que ele tem certeza de que Deus vai terminar a boa obra a tempo na vida de cada um. Deus não é um governo que começa a fazer uma estrada que vai sair lá na Lagoa Vermelha. Desde que eu cheguei aqui há 20 e tantos anos atrás, eu ouço falar que estão fazendo um asfalto que vai até a Lagoa Vermelha. Meu Deus do céu! Agora ali perto da casa do Baiano ali tem outra história que está começando. Daqui a pouco vai fazer um ano. Então eu não acho que Deus não é assim. Deus é poderoso para terminar aquilo que Ele começou na nossa vida. E o texto está dizendo, olha, a vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até hoje, Deus está vendo o teu coração, o teu esforço. Deus sabe que tu tem pouca força, mas tu não tem negar com a fé. Deus sabe do teu testemunho que tem momentos que você parece que não vai suportar. Ele vai suprir aquilo que você não tem. Ele pode acrescentar o que falta para cada um de nós. A Bíblia está dizendo, e eu creio, que Ele que começou, Ele vai terminar na minha e na tua vida, até naquele dia. Para que a gente chegue lá, como diz no versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. Porque lá no céu não entra culpados, lá no céu entra perdoados. Amém? Aqueles que pelo poder da obra da cruz puderam ter suas vidas transformadas. Se Jesus não pode transformar a minha vida, então Ele não é Deus. Se Ele não pode mudar a tua vida, seja qual área for, seja daquilo que for, então este não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus que está na Bíblia, Ele pode mudar a vida do homem. Ele pode, através de uma oração, libertar o homem do vício, como Ele fez comigo. Uma oração, dia 8 de fevereiro de 1980, 9h30 mais ou menos da manhã, uma oração, uma mão na cabeça, e o homem falou: o Senhor, o que tu fez comigo, faz com ele. Glória a Deus. A minha família dizia: não vai dar. Isso é um negócio que ele está fazendo com Deus. Na minha cabeça era, mas o negócio de Deus comigo era diferente do meu negócio com Deus. Deus tinha feito uma escolha, e Ele pode fazer a cruz, a obra que Jesus fez. Ela tem poder para mudar tudo na vida do Senhor. Se Ele mudou para mim, isso que você está pedindo a Deus, Ele pode fazer. Porque eu era o pior dos piores, o mais terrível. Deus pode fazer. Deus precisou me colocar dentro de uma jaula para eu poder parar para ouvir, para de lá me tirar e mostrar que Ele pode. Ele abre a porta, Ele fecha e Ele abre. Aqui Ele fecha, ninguém abre. Mas quando Ele abriu para mim sair, nunca mais se fechou porta para que eu ficasse preso. Aleluia. Amém. E assim o poder de Deus. E Ele está falando da igreja, somos nós. Lá era Filipos, era Colossenses, era lá a igreja de João, ali onde ele foi pastor. Aqui onde nós estamos aqui, servindo a Deus. Ei, não desista, eu não vou
cresci, eu sou assim mesmo. Eu cresci assim, Senhor, não parte de mim. As pessoas, quando falam de mim, já dizem, já tem um adjetivo que segue a minha vida. Deus pode mudar. Amém? Então Paulo aqui está elogiando a fé que havia. Ele estava dizendo, olha, eu dou graças a Deus por aquilo que vocês têm feito, têm cooperado, têm perseverado, têm ficado firme. Mas ele continua dizendo, para que o vosso amor aumente, para que a prática aumente, para que a boa obra que foi começada seja terminada até. Ele continua falando. Aleluia. No versículo 19, do capítulo 4 de Filipenses, me permitam. Aleluia. O tempo já se esgotou. Já estamos na prorrogação. Capítulo 4, versículo 19. Pode ficar de pé e ler. Filipenses 4, 19. Ligeiro, o tempo já foi. Ligeiro, por favor, alguém. Meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém? Todas. Ele vai suprir, ele é suprimento. Ele é suprimento inesgotável. A Bíblia está dizendo, meu Deus, Paulo falando, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, cada uma delas, pequenas ou grandes, cada uma delas, Ele pode suprir, Ele pode entrar com providência, Ele pode trazer aquilo que me falta, aquilo que te falta, Ele pode. Repita comigo, Ele pode. Ah, mas fala com fé, né? Ele pode. Ei, vamos falar. 1, 2, 3. Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Amém, queridos? Aí outro dia alguém chegou para mim, ai pastor, tu tem que abrir o teu coração, tu fechou o teu coração. Né? Ele chegou, mentiu ainda, falou, tu é novo e bonito, eu falei, minha Deus, precisa usar óculos. Você tem que abrir meu coração, não está fechado. Meu coração nunca se fechou. Meu coração precisa estar aberto para poder as coisas de Deus fluir daqui de dentro, porque a boca fala, o meu coração está cheio. Amém, queridos? Então, a pessoa, não, porque isso, porque, por favor, meu coração não fechou, ele vai se fechar quando ele parar. Quando ele parar, vai fechar, não vai passar mais sangue, eu vou ir. Para onde eu quero ir, para onde eu desejo ir, aonde eu já gostaria de estar. Mas Deus sabe de tudo. Né? Então nós precisamos, como pessoas individuais, como pai, você como mãe, você como filho, como família, melhorar lá. Amém? Nós vamos encerrar. No livro de Efésios, volte Colossenses. Já vamos fazer só mais essa leitura e vamos encerrar. Aleluia. Eu quero fazer a leitura. Ficamos de pé. Com permissão dos queridos. É uma responsabilidade muito grande que Deus coloca sobre nossos ombros de falar para aqueles que vão morar no céu. Porque a quem muito é dado, mais é cobrado. Então eu me sinto privilegiado em poder falar e vocês estarem sempre aqui para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra precisa frutificar naquelas áreas em que não frutificou ainda. E não podemos dizer, eu tenho esse fruto do Espírito, não. O Espírito, o fruto do Espírito é amor. Deus é amor. Quando Cristo vem em mim, Ele não vem somente com a bondade, Ele não vem somente com a benignidade, com a longanimidade, com o domínio próprio. Ele vem com tudo que Ele é.
Sim ou não? Se Ele habita em mim, quais são os meus hábitos? Os meus hábitos vão demonstrar aqueles que vivem comigo quem é que está habitando em mim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se Ele habita, Ele tem poder para modificar os meus hábitos que não são saudáveis aos olhos de Deus. Amém? O que habita em nós é demonstrado capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Vamos fazer a leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é nas regiões celestes, como ele diz lá no livro de Efésios capítulo 6, quando ele está falando dos principados e potestades, que são os dominadores que estão habitando as regiões celestes. Aqui está falando das regiões celestiais, lá dentro do céu. Não é aqui entre o céu e a terra. Amém? Então a Bíblia diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, pelo meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, para de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com um Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, até o dia da trombeta. Curva a tua fronte. É a igreja, onde a multiforme sabedoria de Deus é manifestada. Aleluia. Louvado seja o nome. Fecha os teus olhos, fala com Deus. Não há impossíveis em Deus. Não há. Fale com Deus. Deus quer ouvir a tua voz, o teu gemido, o teu tua alma. Deus quer ouvir você. Não há impossíveis para Deus. Deus pode fazer. Comece a declarar para ti mesmo, para a tua alma, para o teu espírito: Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Obrigado, Jesus, pela família, pelos pais. Celebramos hoje os pais. Aleluia. Que a tua bênção esteja sobre a cabeça de cada um, derramando, Senhor Deus, a sabedoria tão necessária
para que cada um possa administrar, meu Deus, as complexidades daqueles que vivem ao redor. Cada um tem um complexo interior, como nós cantamos, como Marilene cantava sempre. Quero que valorize o que você tem. Nós precisamos entender a complexidade daqueles que vivem ao nosso redor. Ai, que Deus me ajude, que Deus nos ajude. E que Deus nos conceda a sabedoria e o pleno conhecimento para podermos discernir, para podermos ter a percepção que Cristo tem. Sustenta-nos, Senhor, nesta fé que nos salva. Sustenta-nos, Senhor, para que possamos ser encontrados naquele dia inculpáveis, pois o poder do teu sangue permanece ainda sobre a igreja. Guarda, Senhor Deus, nossas famílias, guarda nossos filhos, guarda nossos netos, guarda a esposa de cada um, guarda, Senhor Deus, os lares, protege, Senhor, porque a igreja Senhor Deus, uma reunião de famílias, de homens e mulheres, e cada um tem a sua complexidade individual, com marcas e com toques positivos e negativos, que são heranças que a gente herdou do fútil procedimento dos nossos pais, disse o texto ali. Nos ajuda, meu Deus, para que o teu amor, Senhor, esteja em nós. Abençoa a tua igreja, as famílias que se reúnem nesse lugar, os queridos que aqui não chegaram, aqueles que, Senhor Deus, ainda estão festejando o dia dos pais lá com os seus queridos, guarda-os na bênção e na paz do Senhor. Em nome de Jesus, pelos queridos que aqui chegaram nesta noite, eu te agradeço. E que cada um possa fazer como Jacó fez, meu Deus, na beira do vale de Jacó, possa fazer a sua aliança com Deus. E quando o seu irmão veio ao encontro dele, depois que ele atravessou o rio, já tendo sido tocado por Deus, tendo seu nome trocado, tendo sido tocado no nervo da coxa, tendo uma luta toda aquela noite, tendo uma experiência com Deus, quando disseram, ali vem seu irmão, quando ele chegou e atravessou o rio, ele pensou que seu irmão vinha cobrar a rixa que tinha 21 anos atrás, mas quando o irmão olhou para ele, o irmão viu que ele brilhava. Por que ele brilhava? Porque ele tinha tido um encontro com Deus, e o irmão não veio para matá-lo, o irmão abraçou ele, aleluia, porque ele tinha feito uma aliança com Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos creem? Dizem amém. Deus nos abençoe, amém, queridos? Poder sentar. As crianças, então, por favor. Me disseram que iam tirar as caixas aqui para as crianças aparecerem, mas essas caixas agora estão meio pesadas para tirar daqui. Para desconectar? É essa aqui só. Os irmãos ainda fazem um pouquinho de paciência, amém? Que bom que você não foi embora ainda, permanecendo firme, ouvindo. Glória a Deus. As crianças podem passar. As crianças querem fazer uma homenagem aos pais, amém? Sibeli, terça-feira o culto pode ser lá na tua casa? Não pode? Amém. Então, lá na casa do João, da Sibeli, do Mateus, terça-feira os irmãos estão convidados. Por favor. Os irmãos de Bassano vêm muito mais aqui em Nova Prata do que os irmãos de Nova Prata vão lá em Bassano. Então, vocês, por favor, tem que ser uma estrada de duas mãos, né? Os irmãos vêm na igreja, então os irmãos aqui também devem ir lá nos cultos, lá na casa dos irmãos. Amém, querido? Não é só quando tu é escalado para pregar. Pode ir lá para participar dos cultos. Amém, querido? Pode passar. Aleluia. E estão crescendo os queridos.
Paz e graça, irmãos. Boa noite. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe cada um com a graça, com a fé, com a esperança, com a paciência, com o amor. Em nome de Jesus. Nós temos a apresentação para as crianças. Então a Isa vai ler aqui uma mensagem. Que coisa maravilhosa poder contar com você, Pai, e estar sempre ao seu lado nos dias tristes e também nos dias mais felizes da nossa vida. Desejo-te hoje feliz Dia dos Pais. Te amo. Aleluia. Tem
ficar de pé, vamos cantar um cântico para servir a Deus com uma oferta. Eu queria dedicar o hino aquele dos pais, né? Mas que coisa séria. Vamos ver, quem sabe a gente toca com distorção mesmo. Sabe? O importante é a homenagem, né? Nós vamos cantar o Soldado Ferido. Vamos ouvir o nosso irmão abrir a voz na unção de Deus e vamos cantar o cântico e pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Cadê o homem do contrabaixo aqui? Já está lá? Sangue de Jesus. Aleluia. Vamos cantar esse cântico. Eu quero homenagear os pais com esse hino, porque Deus te dê força, né? E que você seja sempre esse valente lá na tua casa, para poder abençoar aqueles que estão, né, compartilhando a vida contigo. Amém, queridos? A maior tarefa de um homem nesta vida é ser pai. Amém, Senhor. É verdade.
Guarda os pais, as mães, os filhos, as famílias, sejam protegidas, meu Senhor. Vai ali onde precisa, Senhor, e age com o teu poder maravilhoso. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Todos dizem amém? Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Estamos pedindo na palavra.